galera do YouTube, eu sou Carlos Fábio. Quero mostrar para vocês como fazer uma pequena criação de galinhas no quintal da sua casa. Isso é para aquelas pessoas que saíram da roça, mas a roça não saiu dele. Então nós vamos mostrar aqui de uma maneira simples e barata como foi construído um pequeno galinheiro. É sabido que algumas pessoas elas têm algumas coisas que sobram da alimentação e às vezes elas não têm onde dispor, onde fazer a reutilização e deseja às vezes criar algumas galinhas em casa para obter alguns ovos, como é algum frango criado de maneira in natura. Então nós vamos mostrar para vocês de uma maneira que foi construída, simples, barata, utilizando um pouco espaço, de maneira que não tem uma agressão ambiental na questão de elevar odores para as casas dos vizinhos e ter um desconforto na casa, porque nós sabemos que a galinha causa uma grande bagunça, faz uma bagunça, defeca muito. Então nós vamos mostrar para vocês. Olha aqui como foi construído esse galinheiro. Então uma maneira simples e barata, que às vezes foi utilizado alguns materiais que sobraram da própria construção da casa. Aqui está o galinheiro a cerca de uns 10 a 12 metros de distância da casa. Foi construído de uma maneira assim que a estrutura foi feita de sustentação para o telhado, em que aqui foi usado os caibros de sustentação. Foi feito o telhado de forma que houve uma ventilação e uma insolação para as galinhas, porque elas precisam de uma insolação. Usou-se aqui mais ou menos 4 a 5 metros de tela, onde foi feita uma repartição maior para quatro galinhas e um galo, aonde elas têm um comedouro do lado externo, onde facilita para as galinhas a comer na altura média delas, e também facilita para quem for colocar a ração e os restantes dos alimentos. Aqui para vocês verem, a gente coloca a ração de postura para ela no coxo de fora. Ali tem uma vasilha de milho que ela dispensa milho automaticamente, de acordo com as galinhas, vai beliscando o milho, ela vai descendo. Ali aquela vasilha, ela foi colocada no dia 19 do mês de setembro e hoje é 29 de outubro, então já tem mais de um mês que elas estão comendo aquele milho. Para ver, a média não durou bastante, né? Porque uma galinha ela consome presa muito. Só que quando a gente tem outro tipo de alimento, acontece que aquele que é o mais caro, que é o milho, vai durar. Aqui vocês podem ver, para uma distração das galinhas, tem alguns materiais, vocês podem estar olhando o que é aí. É isopor. O isopor ele não tem nenhuma fonte de proteína, nenhuma fonte alimentar, mas distrai. Porque a galinha, quando ela não tem distração para beliscar, ela vai comer as penas das outras. Ali tem alguns ramos verdes, que às vezes na rua mesmo a gente encontra alguns ramos, joga lá das galinhas. Aqui vocês podem ver que tem os ninhos bem próximo da tela. Foi feito desculpa aí, caiu algumas coisas que estavam aqui no telhado. Foi feito de lata de tinta cortada ao meio. Aqui aproveitou e colocou as rações penduradas aqui. Aqui já tem um viveiro lá dentro, onde quando nascem os pintinhos, eles são colocados ali, quando ele está mais crescidos, já empenados.
Aqui foi feito um lugar reservado para aquelas galinhas que sofrem algum tipo de enfermidade, não pode ser colocada junto às outras. Aqui foi feito uma separação para os frangos já em fase de corte, e a franga que daqui a algum tempo vai estar na fase de postura. Aqui, esses ninhos, você pode escolher uma galinha e colocar ela para chocar. Pode ver que já está preparado. Outro ninho é só para postura. Os puladores têm que ser altos, de maneira que elas não vão dormir no chão. O piso deve ser forrado de serragem para não saturar as fezes das galinhas e dar insetos que vão prejudicar tanto lá na cozinha, que eles vão voar. Então constantemente tem que estar trocando a serragem. Deve ser jogado alguns milhos de vez em quando, sorgo, para as galinhas fazer a ciscagem. Após as galinhas chocarem, como é que nós vamos fazer? A gente pode tirar, não precisa deixar que as galinhas criem seus pintinhos. Então vou mostrar para vocês aqui onde são colocados os pintinhos. Aqui foi chocado 5 pintinhos. Só que dos 5 restaram 3 pintinhos. Aí a gente coloca aqui na caixa, tira das galinhas, e quando eles estão todos empenados, a gente retorna lá para o viveiro. Aí naquele viveiro eles vão empenar, e quando estiver empenado, aí coloca aqui para a fase de corte. Então podem ver que já tem um frango que já passou na fase de recria, então ele está na fase de engorda. Então pode ver que vocês terão aqui sempre um frango a cada 2 meses ou 1 mês para estar alimentando de forma natural, e uma franga para estar repondo as galinhas que já não está fazendo mais postura. Então pode ver que o meu quintal é pequeno, não é um quintal tão grande. Está aqui à frente da casa e não causa tanta bagunça como a maioria das pessoas e das mulheres pensam que vai causar bagunça na casa. Então, para aquelas pessoas que têm vontade de criar, fazer a sua criação caseira, mas pensa na bagunça que pode criar, que as mulheres não gostam de jeito nenhum, essa é em razão. Então pode ver que não teve tanto problema assim. Então, a galera que tem gostado, dá um like e assista os próximos vídeos.